a história da ginástica. A ginástica é uma forma de exercício físico que é classificada em duas modalidades: as competitivas, onde existe competição, como nas Olimpíadas, e também as não competitivas, como as praticadas em academias. A ginástica muitas vezes é procurada para quem quer melhorar o corpo, emagrecer ou até mesmo fortalecer os músculos, e também melhorar o aperfeiçoamento mental em forma de relaxar a mente. A ginástica desenvolveu-se efetivamente na Grécia Antiga, a partir dos exercícios que os soldados praticavam, incluindo habilidades e também acrobacias. A palavra ginástica surgiu do grego gymnastika, que é a arte de fortificar o corpo e também dar-lhe agilidade. Ela se tornou um esporte olímpico a partir da Grécia, pois os gregos começaram a utilizar nas Olimpíadas de Atenas no ano de 1896, mas só para os homens, e foi no ano de 1928 que a participação das mulheres foi liberada em Amsterdã. Conhecida desde 2300 anos antes de Cristo no Egito, a primeira competição ocorreu em 1934 na União Soviética. Nas competições, ocorrem apresentações em pares, masculino, feminino ou mista, e grupo, trio feminino e quadra masculina. Se destaca não pelo uso de equipamento, mas pelo uso do corpo humano. Componente da equipe deve assumir as seguintes funções: base, intermediário, volante. Base, componente da base da estrutura que efetua a posição mais estável para suportar e transportar o volante. Volante, componente que fica no topo da estrutura que apresenta maior versatilidade. Intermediário, componente intermediário da estrutura que mescla as características dos anteriores. Os exercícios realizados em uma praticável de competição, com placas de amortecimento de 14 × 14 metros, com área delimitada de 12 × 12 metros, havendo a zona de segurança recomendada de metros em todo praticável. O objetivo do juízo no torneio é avaliar o nível de harmonia e execução com perfeição e o grau de complexidade de movimento. A ginástica artística é um conjunto de exercícios corporais sistematizados com fins competitivos, em que se conjugam a força, a agilidade e a elasticidade. A história da ginástica artística é mais antiga do que pensamos. Acredita-se que os gregos praticavam diversos movimentos e acrobacias em alguns aparelhos com o intuito de atingir a perfeição física. A ginástica grega era uma preparação tanto corporal para a prática de outros esportes, como o treinamento militar. A ginástica artística chega ao Brasil em finais do século XIX, trazidos por imigrantes europeus. Foi nos estados da região do Sul que ela teve início. Geralmente, as provas de ginástica artística têm um foco na perfeição dos movimentos. Numa sequência hora determinada, os ginásticas executam uma série de movimentos que ocorrem nos aparelhos e no solo. A ginástica geral ou ginástica para todos não é uma modalidade que tem a competição como objetivo, mas valoriza o trabalho coletivo, a coreografia e o lazer. Chamada de ginástica para todos porque todas as pessoas podem participar, não importa a idade, gênero ou habilidade corporal, e esse tipo de ginástica engloba todas as outras. A ginástica circense envolve atividades de malabares, tecido, trapézio, acrobacias, trampolim. As pessoas que fazem essas apresentações são os malabaristas, e os objetos que utilizam podem ser malabares, bolas, argolas, chapéus, pratos, bastões, com ou sem fogo, ou outros objetos que demonstram a habilidade que eles têm. A prática da ginástica circense. Bom, surgiu a partir das atividades artísticas. Esse tipo de exercício envolve equilíbrio e manipulação de alguns materiais, como malabares, por exemplo. É provado por pinturas que as práticas de acrobacias, contorcionismo e equilibrismo já eram feitas há 5.000 anos na China. O objetivo da ginástica circense. Assim como a ginástica geral, as atividades circenses no processo ensino e aprendizagem desenvolvem diferentes aspectos pessoais e motores, como a sensibilidade na expressão corporal, a autoestima, a cooperação, a força e o equilíbrio. A calistenia é definida como um tipo de exercício funcional em que o praticante usa o peso do próprio corpo para formar e construir a massa muscular sem ajuda de aparelhos de academia, ou seja, sem a necessidade de aparelhos caros. A calistenia começou a se desenvolver na França no século XIX e chegou aqui no Brasil nos anos 60. Começou a ser implementada nas poucas academias pelos professores, ganhando cada vez mais adeptos nos anos 70.
Calistenia, do grego kalos, que significa beleza, e stenos, que significa força. É um conjunto de exercícios físicos onde se usa apenas o peso do próprio corpo e procura movimentar grupos musculares de maneira natural, sem utilização de halteres e similares. A calistenia desenvolve habilidades como força sobre o próprio corpo, equilíbrio, noção espacial e flexibilidade. São exemplos de exercícios da calistenia: flexões de braço no solo, flexão de braço na barra fixa, agachamentos livres, pistol squats, muscle up, front lever, back lever, bandeira humana e prancha.